Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Paz e graça, varões e varoas. Meu nome é Wellington E meu nome é Letícia. Nós estamos de volta com mais um vídeo do Boas Novas. E nesse vídeo nós queremos apresentar para vocês o livro Sermão do Monte, de uma maneira mais detalhada para quem aí quer comprar esse livro e está buscando algumas curiosidades, e também para quem não tem noção de qual livro comprar. Esse livro é uma opção muito boa e nós vamos provar aqui nesse vídeo, comentar tanto do livro quanto também do autor, que é o John Wesley. Eu vou comentar aqui um pouquinho sobre a história do autor e algumas curiosidades muito interessantes. John Wesley, ele nasceu na Inglaterra em 17 de junho de 1703. Ele é filho de pastor, né? O nome do pai dele se chamava Samuel, e ele é o 15º filho de uma família de 19 filhos. A mãe de uma Olha só. renca de filhos. A sua mãe se chamava Silvana e ela era uma mulher muito sábia e rígida. Então seus pais, desde novinhos, né, incentivava muito, influenciava muito na vida dos seus filhos, tanto em questão de saúde, quanto em questão emocional e espiritual principalmente. E tem um fato muito interessante sobre a história de John Wesley, que aos 5 anos a sua casa pegou fogo de madrugada. E ele ficou preso lá dentro, né, sua família saiu, somente ele ficou preso, mas Deus deu um grande livramento para ele quando ele era menino ainda. E a partir daquele momento, a sua mãe, que era muito sábia, muito sensível à voz do Espírito Santo, entendeu que Deus tinha um mistério, né? Que Deus tinha um propósito na vida de John Wesley. E assim, John Wesley cresceu, aos 10 anos ele foi para a escola em Londres, né? E aí ele seguiu os conselhos dos seus pais. A primeira coisa que a gente aprende aqui já é o quê? A influência dos pais na vida dos filhos, né? Os pais incentivando, e John Wesley levou isso, né, para a escola. Ele acordava 4 horas da manhã para ler a Bíblia. Que criança de 10 anos faz isso, pelo amor de Deus? É uma pessoa totalmente apaixonada, né, pelos estudos bíblicos. Depois ele foi para Oxford e aprendeu hebraico, né? Nas sextas-feiras eles visitavam os doentes, os prisioneiros com o seu amigo. E foi na sua escola que surgiu o tão famoso clubinho bíblico, né? Isso, esse clubinho bíblico, mais tarde ele também foi conhecido, ele foi denominado os metodistas. Isso porque eles estudavam através de métodos. Então, inclusive, a igreja metodista, ela teve influência nesse movimento de John Wesley. Exatamente. Então John Wesley, com seus amigos, se reunia na escola através de métodos de estudo bíblico, né, que ele se desenvolvia, e ali formava um grupo de estudo. Então, e na história dele também conta que enquanto os demais meninos estavam lá brincando, jogando bola, e até zombavam deles por estar estudando a Bíblia, eles continuavam lá focados nisso. E a gente já aprende, e é uma lição que a história de John Wesley traz, que é o quê? Seja fiel ao Senhor e nunca se envergonhe dele. Isso, para quem é jovem, é muito interessante. Você deve sim fazer a diferença e influenciar, tanto na escola quanto na faculdade, por onde você passar. Quando vamos estudar a história de John Wesley, nós vamos perceber que ele também teve os seus altos e baixos. Mas ele fez uma história tão incrível, né? Ele teve uma história tão incrível, mas nós percebemos, como a Letícia ela explicou anteriormente, que ele começou desde novo. Ele acordava 4 horas da manhã para estudar a Bíblia. Então, assim, ele teve uma preparação antes
para depois ele executar o propósito que Deus tinha na vida dele. Isso é muito bom, isso é muito importante. Agora que a gente já falou um pouquinho sobre algumas curiosidades do autor John Wesley, vamos comentar também algumas curiosidades de alguns trechos do livro Sermão do Monte. Exatamente. Então, nós vamos começar a introduzir o tema aqui. E acerca do Sermão do Monte, na página 9, logo no finalzinho da página, nós vamos ver o seguinte. Está escrito o seguinte: mas adiante ficará claro que ou todas as partes desse sermão devem ser aplicadas aos homens em geral, ou nenhuma parte, visto que estão ligadas entre si, todas unidas, como as pedras em uma muralha, da qual você não pode retirar uma sem derrubar todo o resto. Nossa. Ou seja, John Wesley está aqui explicando que não adianta pegarmos alguns ensinamentos apenas do Sermão do Monte e desprezar outros, porque seria semelhante a tirar uma pedrinha de uma muralha e estar derrubando todas as outras. Ou então, pegamos todos os ensinamentos e aplicamos na nossa vida, ou não pegamos nenhum. Entretanto, o que é o Sermão do Monte? O Sermão do Monte, entre os capítulos 5 a 7 de Mateus, vai tratar de um conjunto de ensinamentos. Sim. E esse ensinamento, como o nome já diz, o Sermão do Monte, ele foi ministrado por Jesus em um monte, onde se reuniu uma multidão. E a história vai dizer, na própria Bíblia a gente vai ver também, que eram multidões tão grandes que não cabiam nas sinagogas. Então eles teriam e tinham que se reunir numa montanha, num espaço aberto. Sim. O que refuta algumas pessoas que dizem que aqueles ensinamentos de Jesus eram apenas para os discípulos. Só que John Wesley também vai afirmar, aqui antes da página 9 nesse livro, que se fosse aqueles ensinamentos dirigidos somente para os discípulos, então seria ministrado na casa de um discípulo. Só numa casa, exatamente. Não tinha por que ser uma montanha abertamente para todo mundo observar. Então, nesse ponto, nós percebemos o seguinte: o Sermão do Monte ele foi ministrado para quem? As pessoas que quisessem ouvir. Ou seja, então ele perpassa a história. Ele perpassou a história dos discípulos e alcançou a nossa história. O trecho desse capítulo ele se aplica a nós todos. Então, que não venhamos pegar somente alguns ensinamentos e desprezar os outros. Sim. E venhamos, então, pegar todos esses ensinamentos e aplicar na nossa vida e aplicar também nas nossas ministrações. Passar ele para outras pessoas. Exatamente. Nisso também a gente aprende o quê? Existem muitas pessoas, principalmente dentro das redes sociais, você tem que tomar muito cuidado, né? Ser crítico e específico no que você ouve, porque tem muitos teólogos, enfim, hereges, que pegam textos isolados. E é uma das orientações que John Wesley está falando nesse livro, né? Tanto quanto do Sermão do Monte, que é que muitas pessoas fazem, pegam textos isolados, versículos isolados, e querem ali fazer sua própria interpretação erroneamente. A gente deve sempre tomar cuidado. Então a Bíblia, ela existe em harmonia. Não tem como estar falando uma coisa em Gênesis e ser distorcida em Apocalipse, né? Exatamente. E diante de tudo aquilo que o Wellington ele acabou de ler sobre esse texto, eu queria deixar aqui o versículo em Mateus capítulo 5, que é do Sermão da Montanha. As Beatitudes. Vou ler a partir do versículo 3, que nos diz assim. Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Então nós percebemos aqui que quando
o versículo vai dizer: bem-aventurado os pobres de espírito, ou então, bem-aventurado aqueles que anseiam por justiça. Sim. Esse versículo se refere à necessidade de Jesus na nossa vida, de Deus na nossa vida. Ou seja, bem-aventurado o pobre de espírito, ou seja, aquele que tem a necessidade do Espírito de Deus sobre a sua vida. Nossa. Aquele que tem e que sabe que o seu Espírito não é suficiente de aproximar de Deus, que ele por si próprio não é suficiente. Então, bem-aventurado esses pobres de espírito, porque Deus lhes dará essa capacidade de herdar o reino dos céus. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles sabem que a última provisão e a última resposta também vem de Deus. Então, bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Ok, gente, para finalizar esse vídeo, nós queremos dar para vocês aqui umas 4 a 5 dicas, né, sobre como ler esse livro. Se você está interessado nesse livro, lembrando que você pode encontrar ele na nossa plataforma da Shopee, né, tá com preços, olha, muito tops, muito importantes. Então, se você quer adquirir esse livro, você pode entrar em contato com a gente aqui. Pode também acessar o link que está na nossa bio no Instagram, da plataforma da Shopee. A primeira dica? Exatamente. Bom, esse livro ele tem 174 páginas. Eu não sei se vai dar para vocês perceberem aí. Então, assim, quando você vai ler um livro, ele tem 100 páginas. Se você é uma pessoa que não lê muito, você já fica imaginando terminar o livro. Eu sou dessas, tá? Tem uma dica que eu já tinha visto ela antes. Essa dica é você pegar essa página e dividir pela quantidade de dias que você quer ler ele. Por exemplo, você quer ler esse livro em uma semana. Sim. Então você vai pegar 174 e dividir por 7. Vai dar mais ou menos umas 24 páginas. Sim. Por dia. Então você pode pegar essas 24 páginas por dia e dividir pelo período de dia que você vai ter um tempinho livre. Sim, entendeu? sim. Por exemplo, de manhã antes de acordar, você tem um tempo. Meio-dia, na hora do almoço, no serviço, você tem um tempo também. Sim. E à noite antes de dormir. Então você pode pegar 24 e dividir por 3, que vai dar mais ou menos 8 páginas. 7, 8 páginas. Então você vai ler 7 páginas de manhã, que não vai ser quase nada. 7 páginas é quase um tópico dele já. Depois à tarde você vai ler mais 7 páginas. E quando for no final da semana, você já vai ter concluído o livro Sermão do Monte. Gente, para finalizar o livro é misericórdia. É um ano e olhe lá. Mas, com essa dica eu tenho certeza que você vai conseguir controlar o seu tempo e vai ser muito bênção para você. A segunda dica que eu quero trazer aqui para eles também, meu bem, é a questão da Bíblia. Gente, a gente tem que entender que se você quer se aprofundar em conceitos cristãos e estudar profundamente o Sermão do Monte, você precisa ter uma Bíblia do seu lado. Então vai lá, vendo os versículos, conferindo, tenha meios auxiliares, Bíblias talvez de diferentes traduções, para que você possa entender melhor. Então isso também é uma boa dica para quem Exatamente, porque afinal de contas, nós estamos tratando de John Wesley. Qualquer outro livro você vai ter que acompanhar com a Bíblia. Só que ele vai ter uma linguagem um pouco mais complicada de outros teólogos. Então, para você entender melhor e você entender o contexto que ele quer dizer, é importante que você esteja com a Bíblia. Até para você também não engolir qualquer coisa. Exatamente. Você pode até se deparar com heresia lá no futuro, em outro livro, e você conseguir reverter essa situação. Não vai ser o caso de John Wesley, porque é um teólogo renomado, mas é bom criar o hábito. Exatamente. Isso é muito importante. A terceira dica, no caso, anote tudo, gente. Eu sou um tipo de pessoa que, eu tenho milhares de cadernos e você precisa anotar tudo. Anote tudo, tanto para você rever mais tarde, quanto também o nosso cérebro é o seguinte: se você apenas lê, você esquece. Mas se você ler, anotar, reler as suas dúvidas, escrever as suas perguntas também para buscar em outras fontes, saber interpretar melhor, você vai conseguir fazer um bom estudo do livro e entender melhor o que Exatamente, e compartilhar. Exatamente. Então você anota e compartilha com a sua mãe, o seu colega, lá no serviço, você compartilha aquilo que você aprendeu, porque você vai fixar
esse aprendizado na sua mente. Exatamente. Então, quando você compartilha, você tem a progredir. Exatamente. E esse foi o nosso vídeo sobre o Sermão do Monte. Espero que vocês gostem. Se inscreva no nosso canal, né? Exatamente. Vai vir mais vídeos por aí sobre ainda o Sermão do Monte. Mas até a próxima. Até a próxima, pessoal. Deus abençoe. E nesse vídeo nós queremos apresentar para vocês o livro mais detalhado, Sermão do Monte. Mais detalhado não. Mais incrível. Não precisa apagar não.